Galera, antes de começar o vídeo, só quero dar um recado que nos últimos vídeos vocês notaram que o áudio acabou ficando muito baixo, muito chiado e também estava cortando no final. Então por isso dessa vez eu gravei de uma maneira diferente. Vai ficar parecendo mais ali uma ligação, uma conversa de WhatsApp, mas foi a maneira que ficou melhor aí a gravação. Então eu espero que vocês gostem e também mandem alguns feedbacks. Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, estou trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, hoje eu mais uma vez vou trazer aqui um convidado especial, um dos top guys do canal aí do plano Seja Membro, o Felipe Pipe, né? Ele mais uma vez aqui aparece no canal, ele já fez um vídeo comigo sobre o Undertaker e hoje irá fazer outro vídeo. Se você também quer gravar comigo, não se esqueça então de assinar o plano Seja Membro do canal, o plano de top guy, que aí você tem direito a fazer 3 vídeos aqui comigo também. Mas fala aí, Felipe, como é que você tá? Fala aí, galera. Estamos aqui pro meu segundo vídeo. Tô ótimo, mas só pra esclarecer uma dúvida, né? Porque muitas pessoas não sabem qual é o meu nome, se é João Felipe, se é Pipe. Meu nome é Felipe Rubens, mas todos me chamam de Pipe, entendeu? Então por isso o Zé coloca Felipe Pipe no título do vídeo. E é isso, vamos falar sobre o Seth. Pois é, como vocês viram aí, a gente vai falar sobre o Seth Rollins. Hoje é até engraçado porque no vídeo passado a gente falou sobre um dos nossos favoritos, que era o Undertaker. Hoje a gente vai falar de outro favorito que nós temos na atualidade aí, que é o Seth Rollins, né? E cara, antes de tudo, né, antes de a gente falar sobre o tema central do vídeo, né, se supostamente o Seth Rollins é o maior da geração dele, eu queria saber aí do Felipe o que ele pensa sobre o Seth Rollins de modo geral, né? Como que ele conheceu o Seth Rollins, como que se tornou fã do Seth Rollins, se foi desde a época do NXT, se foi antes ali, até em alguma outra empresa, se foi no Shield. Porque eu, por exemplo, já contei algumas vezes, eu virei fã definitivamente do Seth Rollins quando ele trai o Shield, quando ele entra pra autoridade, é quando eu realmente começo a gostar dele definitivamente lá na metade de 2014. Antes de mais nada, eu queria só apenas, se vocês estão percebendo, minha voz está um pouco esquisita, mas é porque eu estou um pouco gripado, então só caso vocês estejam reparando. Mas enfim, sobre o Seth, cara, eu não vou mentir aqui não, eu nem acompanhei direito ele no NXT, né? Eu já revi, né, a luta dele com o DJ Mahal lá, que ele ganhou a primeira vez pelo título do NXT, uma excelente luta, já vi, mas ao vivo eu não cheguei a assistir não. Nem a época de Tyler Black, nem nada do tipo. Mas eu realmente virei fã, cara. Por incrível que pareça, foi com ele no Shield, cara. Foi com ele no Shield. Eu não sei porquê, mas eu gostava do estilo dele, de como ele lutava, da forma que ele lutava. Meu irmão até ficava me zoando que eu gostava de um cara aleatório. Porque o Roman que era o líder, o Roman era o destaque do Shield. O Ambrose chegou a ganhar o United States, ele fazia umas promos, mas quem a galera olhava e batia o olho e comemorava era o Roman. E eu não sei por que motivo eu gostava do Seth. E quando ele trai o Shield e ganha a parte do Money in the Bank, foi quando eu cravei ali que eu iria gostar dele. Até depois, né, que ele tenta algumas vezes o cashing, e aí ele acaba não conseguindo, né, não falhando, mas sendo interrompido. Meu irmão sempre ficava me zoando também disso, que ele nunca conseguia fazer, e eu sempre torcendo pra ele virar o campeão mundial, né? Enfim, eu gosto bastante do Seth, cara. Então, e essa parte dele ganhar o Money in the Bank é uma das coisas mais interessantes também, que já dá inclusive um argumento para nós aqui nesse vídeo falarmos sobre o Seth Rollins e aí supostamente o maior da geração dele. Porque o cara foi para muitos ali o grande nome do Money in the Bank, né? Por mais que ele não tenha sido o maior vencedor, os maiores vencedores são o The Miz, que teve 2 vezes aí a pasta do Money in the Bank, teve o CM Punk 2 vezes, teve o Edge 2 vezes, mas o Seth Rollins ali com aquele reinado, entre aspas, com a pasta, ele foi muito bem, né? Ele foi muito bem construído, muito bem trabalhado, protegido, foi evoluindo, né? A gente lembra que ele, até antes da WrestleMania, teve aquele combate lá contra o Brock Lesnar, contra o John Cena naquele Royal Rumble, que foi sensacional a apresentação dele, né? Que foi lá, inclusive, que o pessoal olhando para ele falou, não, esse cara tem potencial para ser um próximo campeão mundial. Ele não ganhou hoje, mas está pronto já para isso. Na próxima tentativa ele merece, né? E aí ele saiu aplaudido lá na Filadélfia, lugar onde os caras vaiaram praticamente todo mundo no Royal Rumble, o Seth Rollins Hill foi aplaudido. E aí, cara, o casting dele é o mais espetacular, que é quando ele vai para WrestleMania, no evento principal,
e faz um cash no meio da luta do Roman Reigns, do Brock Lesnar, e consegue conquistar o título mundial. Foi a roubada do século, né? Tipo, o Seth Rollins, ele inclusive até corrigiu um problema que a WWE tinha naquele momento, que era de um lado um Brock Lesnar part-timer que não dá mais pra seguir como campeão mundial, e de outro lado um Roman Reigns ali que ela tentou transformar em top guy, fez da maneira errada, o público não estava engolindo o Roman Reigns naquele momento, ela precisava de uma alternativa e o Seth Rollins acabou encaixando perfeitamente, né? Então assim, só esse feito já coloca ele ali acima de vários outros superstars da geração dele que não tem um feito parecido e dificilmente vão ter um dia. Sim, com certeza. Mas as apresentações do Seth até no Shield, ele demonstrava uma ótima apresentação em ringue, porque eu lembro até hoje, até uma luta que o Kenny fez do Roman contra o Big E, o Roman contra o Mark Henry, acho que o Seth contra o John Cena e o Ambrose contra o Big E, algo do tipo assim. E o Seth fez uma luta com o John Cena, cara, que ele fez até alguns spots que ele tinha feito lá no Summer, que ele fez no SummerSlam 2015 mais pra frente, mas ele fez tipo numa luta no SmackDown assim contra o Cena, entendeu? Então assim, eu acho que desde o Shield assim o Seth já demonstrava boa apresentação em ringue, para que alguns, né, que falam que foi muito cedo ele ganhou o Money in the Bank, eu já vi comentários do tipo, mas ele já havia apresentações ótimas no próprio Shield, né? E aí depois no Royal Rumble 2015 foi pra mim ali quando todo mundo se firmou como sabendo de que ele era um bom nome, que ele faz aquela apresentação incrível no Royal Rumble 2015 contra o Cena e o Lesnar, na minha opinião foi o melhor dos três na luta, né? E aí na WrestleMania 31, você esqueceu de citar também que ele perdeu pro Orton, né? Ele foi meio que humilhado com aquele RKO incrível, e aí depois no final da noite ele sai por cima. No meio vez foi o primeiro cashing no meio da luta, né? Pra virar um triple threat. Inclusive eu acho que isso eles improvisaram na hora, o Michael Cole na hora de narrar ele até ficou meio confuso, mas achei a ideia excelente, achei inovador. Foi pra mim o melhor cashing. E eu também acho que ele pode ser o maior nome do Money in the Bank, sim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas pode ser. Porque assim, o Miz e o Edge, eles ganharam 2 vezes o Money in the Bank, mas foi apenas uma em Leather Match, né? O CM Punk, pra mim, que é o fora da caixinha mesmo, que ganhou 2 vezes certo, né? Que ele escalou e pegou a maleta. 2 vezes. O Miz e o Edge, eles ganharam outra na aposta, são bons nomes, mas o que o Seth fez com essa pasta foi excelente. A pasta dele toda amassada quando ele fez o cash, achei genial. Sim, e aí você recorda que após o cashing, ele ainda tem um grande reinado que muita gente até hoje tem nostalgia, né? Porque foi um reinado ali que ele foi bom em termos de combates, mas também na variedade de adversários, né? A WWE não prendeu ele numa rivalidade muito longa. Ela foi cada pay-per-view ali trocando os adversários que ele tinha, os desafios, e ele foi crescendo, né, conforme foi passando o reinado. Ele foi deixando de ser um cara tão dependente da autoridade e conseguia resolver sozinho algumas lutas, conseguia contar um pouco de sorte, conseguia ser um pouco mais valente, né? Então a partir dali ele foi crescendo muito, muito naquele reinado que ele teve, mostrando também que ele foi um grande campeão mundial. E aí os anos passam e eu acho que a gente tem mais argumentos ainda para dizer que o Seth Rollins pode ser considerado o maior da geração dele, porque a gente vê o que ele fez com o título continental, também fez um reinado ali que, ok, não foi do nível do Miz, porque o Miz esta classe quando tá com o título continental, mas fez boas lutas também naquele período dele de mid-card, né? Até no mid-card ele funcionou de uma maneira interessante. Detalhe que ele sempre foi utilizado no mid-card como um personagem face, que não é o melhor dele. O melhor dele a gente já viu que é heel. Então, depois ele consegue conquistar o Royal Rumble, consegue derrotar o Brock Lesnar numa WrestleMania, coisa que o Roman Reigns não conseguiu, coisa que o Goldberg conseguiu lá atrás, mas na segunda vez não conseguiu, coisa que o Undertaker não conseguiu. Então, assim, vários nomes não conseguiram derrotar o Brock Lesnar na WrestleMania. O Seth Rollins conseguiu fazer isso. O Drew foi conseguir depois, o Seth Rollins conseguiu antes que ele. E aí, para quem diz que, mas teve golpe baixo, no SummerSlam ele provou que consegue limpo também. E lesionado ele conseguiu fazer uma coisa dessa, né? Então ele se consolidou definitivamente em 2019 ali, fazendo coisas, por exemplo, que vários nomes ali muito relevantes não tiveram a capacidade, inclusive nomes da geração dele, como por exemplo o Roman Reigns, que eu acho que vai ser a maior comparação que a gente vai sempre fazer aqui, né? Quem foi maior? Roman ou Seth Rollins? E é assim uma discussão que a gente está tendo hoje, mas que ela vai continuar tendo nos próximos anos, porque são lutadores que vão ter ainda muitos anos de carreira aí, né? E a gente tem que ficar meio que projetando aqui. E aí, até o fim da carreira dos dois, quem que vai ficar marcado mais, né? É uma discussão boa.
Então, vamos lá. No reinado de 2015, ele tem muita ajuda sim. No Extreme Rules, lá na Steel Cage, o Kane interfere. Tudo bem que ele bateu no Seth também, mas aí depois ele inventa o Seth KO. Uns bagulho muito maneiro, muito diferenciado, né? Aquele reinado. Teve vários desafios diferentes. E aí, a partir do Money in the Bank não, do Battleground, que ele vai enfrentar o Brock, que todo mundo abandona ele da autoridade. E aí ele começa a ter que lutar sozinho, né? Tem que se virar. Ele lutou sozinho com o Brock, depois lutou sozinho com o Cena. Aí ele dependeu de sorte com o Undertaker aparecendo, sorte com o Jon Stewart aparecendo. E aí no Night of Champions que começa ele ganhar limpo. Ganhou limpo do Sting, depois ganhou limpo do Kane. E aí, quando ia pra luta contra o Roman, que a gente não sabe o que aconteceria até hoje, ele lesiona, né? Então ele nunca perdeu o reinado. Quando volta, ele recupera o reinado, né? Ganhando do próprio Roman, que é a discussão de qual dos dois é maior, né? Na verdade, qual o nome, se o Seth é o maior da geração, né? Só que o Roman é o maior desafio para ele nesse quesito. E ele ganhou do Roman, né? Limpo também. Teve aquele o Roman bateu no juiz, o juiz caiu no momento da luta, mas foi limpo, né? No momento final da luta ele não precisou de ajuda, esse que é o ponto. Ele volta, recupera. Daí depois, outra coisa também que eu acho muito interessante no Seth é a questão do booking dele. Eu acho o booking dele muito bem trabalhado, porque quando ele perde o título mundial, lá pro Ambrose pelo casting, ele tem na WrestleMania 33, ele tem rivalidade com o Triple H, na WrestleMania 34 ele tem título de midcard, e só na 35 que ele vai ganhar o mundial de novo. Então ele foi meio que evoluindo, rivalidade, midcard e mundial, né, em 3 anos. E aí ele vai lá, em 2017 ele fica muito em dupla lá com o Ambrose, né, no começo do ano se envolveu em algumas rivalidades. Aí em 2018 ele pega o título intercontinental lá no WrestleMania 34, faz um reinado incrível, porque se você for pegar o título intercontinental lá, sei lá, em 2015, o título intercontinental tava bom lá com o 11, mas quando o Ambrose pega, ele começa a ficar desvalorizado. Ele só vai ser valorizado novamente quando o Miz pega e faz aquele reinado incrível em 2016. Então, assim, nesses últimos tempos, os reinados bons mesmo pelo intercontinental foi o do Miz e o do Seth, entendeu? E lógico que o do Miz foi melhor realmente, mas o Seth fez um excelente reinado. Inclusive, o Brock ausente no ano de 2018, o Seth conseguiu carregar o Raw nas costas e conseguiu ser main event do Extreme Rules 2018 com o título intercontinental, coisa que não acontecia há muito tempo. Eles até citaram isso na época, que o título intercontinental não era main event há anos. E ele conseguiu colocar, né, com o Lesnar ausente, com o título mundial, ele conseguiu carregar. E aí fez vários desafios abertos, né. E aí em 2019 veio o grande ano, que ele ganha o Royal Rumble, chega na WrestleMania, ganha do Brock, né, teve lá o low blow e tal, mas ele venceu, né, trouxe de novo. Muita gente critica esse reinado do Seth, mas eu não critico tanto, porque ele enfrenta o AJ Styles no Money in the Bank, que fez uma excelente rivalidade de luta. Depois ele enfrenta o Corbin, beleza. Eu acho que o Corbin realmente eles excederam demais a rivalidade dele com o Corbin. Mas aí depois começou com a parada de casal, realmente ficou maçante. Mas aí depois ele ganha de novo do Brock limpo numa grande luta. E aí depois, quando ele parece que ele vai se perder ali no personagem, né, que ele vai se perder no personagem com a galera vaiando ele, lá com o The Fiend, ele vai lá e se renova de novo com o personagem de Messiah, né, coisa que eles pediam pra fazer com o Roman antigamente e não fizeram, e fizeram com o Seth, quando ele começou a ser vaiado, eles transformaram ele em heel. E é isso, eu acho o booking do Seth uma coisa muito boa também, que acrescenta nos argumentos para fortalecer ele, como o maior nome da geração. Foi bom que você já deu praticamente todo o currículo do Seth Rollins aí, do porquê a gente considera ele o maior dessa geração. Agora, eu quero falar também a respeito da concorrência, né? Em comparação com os demais, porque, por exemplo, alguns poderiam citar o Bray Wyatt. Eu acho o personagem do Bray Wyatt muito bom desde o começo ali, e aí depois vindo com algumas mudanças, agora como The Fiend. Só que a gente conhece que o Bray Wyatt ali, ele é alguém que, infelizmente, muitas vezes acabou perdendo suas rivalidades, perdendo para os caras grandes, inclusive o próprio ex-criativo da WWE, o Arn Anderson, até falou numa recente entrevista, né, que o que faltava para ele era vencer os grandes, e isso ele não fazia, e atrapalhou um pouco aí o Bray Wyatt de se tornar um nome um pouco mais relevante para a história da WWE, né? Claro que ele ainda é jovem, claro que ele tem muita coisa ainda para conquistar aí
futuramente, mas eu ainda acho que ele fica um pouco abaixo do Seth Rollins. Alguns poderiam citar o Kevin Owens, que ele veio numa velocidade impressionante, né? Em pouco tempo na NXT se tornou campeão. Quando era campeão da NXT já chega no main roster, já chega batendo o John Cena, indo muito bem nos seus combates, e aí depois em pouco tempo ganha o título intercontinental. No ano seguinte já tinha o título universal também. Então assim, ele foi numa velocidade incrível, e a velocidade que ele tava ali, eu pensava assim que, nossa, todo mundo que chega no main roster ali, pelo menos nos últimos casos, tava demorando 2, 3 anos para começar a ganhar as coisas. O Kevin Owens estava em 2 anos ali, já ganhando de tudo, né? E aí deu uma estacionada, deu uma pausa na carreira dele aí. Ele chegou a ficar fora de grandes eventos da WWE e acaba também aqui ficando um pouquinho para trás dessa geração, né? O Dean Ambrose, ele saiu da WWE também, já meio que colocou ele ali num posto abaixo dos demais, porque os demais, mesmo que ele tenha alguma conquista a mais ali, sei lá, o Kevin Owens, por exemplo, não tem o Money in the Bank e o Dean Ambrose tem, mas consequentemente, quando o tempo passar, o Kevin Owens deve passá-lo também em termos de conquistas, né? Tem uma turma da NXT que tinha potencial, o Finn Balor, por exemplo, muita gente dizia que o Finn Balor vai bombar, não deu certo, tanto que teve que voltar para a NXT. Então a concorrência do Seth Rollins também não chega muito perto dele, a não ser o Roman Reigns. O Roman Reigns é um caso à parte. E aí, especificando sobre o Roman Reigns, cara, o que eu vejo no Roman é alguém que vai até o fim da carreira disputar esse posto com o Seth Rollins, porque, querendo ou não, ele é o top guy da WWE. Então, assim, ele é para ser o investimento principal da WWE, para ser o rosto da companhia. O problema é que, quando ele tem essa cobrança de ser o rosto da WWE, ele também tem que ter aí, então, uma responsabilidade maior do que a do Seth Rollins. E aí que eu faço a pergunta: será que o Roman Reigns entregou aquilo que a WWE tentou investir nele? E a gente viu vários casos que não. Quando ele ganha o Royal Rumble, não é bem aceito. Quando ele vai para o seu primeiro evento principal de WrestleMania, não é bem aceito. Quando foi para o segundo, a galera também não engoliu muito. Metade gostou, metade não, né? Em termos de combates também na WrestleMania, quando ele entregou uma luta incrível. Uma luta que eu gostei, embora muita gente não concorde comigo, foi a dele com o Brock Lesnar na WrestleMania 34. Essa eu realmente gostei mesmo, né? Só que ele perdeu, por exemplo, né? Era pra lá ele se consolidar como top guy, e aí ele perde pro Lesnar. Não consegue derrotar o Brock Lesnar limpo. Depois, a gente pode pegar o caso dele contra o Undertaker. Beleza, ele bateu o Undertaker numa WrestleMania, não é algo fácil, é algo que vai ficar pra história dele, pro currículo dele, né? Poderia ter sido inclusive o cara que aposentou o Undertaker. Aquilo foi um feito muito grande dele, aquilo é um feito positivo pra ele, né? Títulos mundiais universais, quando ele teve um reinado longo, não teve nenhum reinado muito longo, assim, o máximo, se não me engano, foi 3 meses lá, que ele perdeu pro próprio Seth Rollins, como o Felipe falou aí atrás. Então, também aí em termos de reinado, vai começar a ter talvez um agora pelo título universal, vamos ver até onde vai levar. Pode ser pela primeira vez a oportunidade de ele realmente fazer um reinado digno. No midcard também, você não lembra do Roman Reigns tendo grandes feitos no midcard, ele até chegou a pegar ali o título continental e americano, só que assim, ele nem focava muito nesses títulos. Vale lembrar que quando ele estava disputando esses cinturões, ele queria na verdade estar disputando outros, tipo o Universal, aquela vez que ele queria ganhar o título Universal junto com o americano. Então ele não é alguém que foi igual o John Cena, por exemplo, que pegou o título do midcard, teve uma grande relevância, fazia desafios abertos, ao ponto de chegar ao patamar de falar, ó, eu quero o Mundial também, porque eu tô sendo o verdadeiro campeão desse Raw. E desafia o Seth Rollins lá em 2015, não consegue vencer, mas desafia. O Roman Reigns não fez isso, ele acabou de ganhar o título do midcard e já queria o título principal ali, sem mais nem menos. Então assim, quais as grandes rivalidades do Roman? Será que tem rivalidades interessantes tanto igual ao Seth Rollins? E o desenvolvimento dele em ringue? O Seth Rollins eu acho que é mais talentoso que o Roman Reigns. Isso eu acho que até os fãs do Roman Reigns concordam, embora eu não acho que o Roman Reigns seja ruim, só para deixar claro. Mas o Seth Rollins eu vejo acima. Promando, o Roman Reigns vem melhorando ultimamente, mas é algo que ele está melhorando agora, coisa que o Seth Rollins já é bom há muito tempo. Então, o Roman Reigns hoje, com essas modificações que ele sofreu, ele tem sim potencial para ser o maior da geração dele. Mas até o momento eu vejo mais acertos na carreira do Seth Rollins, eu vejo ele entregando muito mais por aquilo que ele era exigido do que o Roman Reigns. O Roman Reigns recebeu ali grandes privilégios, grandes responsabilidades e muitas vezes não entregou. Claro que ele teve azar lá, teve problema, por exemplo, com a questão das drogas, que levou suspensão, mas aí é um erro dele também, não dá para dizer que foi só azar.
Teve a questão também lá da doença dele, isso aí ele não tem o que fazer mesmo, infelizmente aconteceu, né? Então, assim, teve um pouco de azar ali em certos momentos, assim como o Seth Rollins também teve lá a lesão dele que se prejudicou um pouco. Isso que eu até esqueci de citar algumas coisas, né? Como quando ele ganha o título mundial com o americano, né? Ao mesmo tempo, coisa que ninguém havia feito antes, né? Ele vence o Braun Strowman limpo. E com o personagem Messiah ele ganha lá o título de duplas com o Murphy, faz uma excelente luta com o Owens, faz uma excelente luta com o Drew, e agora tá nessa rivalidade infinita aí com a família Mysterio, né? Mas enfim, sobre o Roman, cara, é exatamente isso que você falou. As conquistas do Roman, por exemplo, quando ele ganha o Royal Rumble em 2015, ele vai na WrestleMania, ele não entrega. Por quê? Porque o público tá contra ele. Ele faz uma luta boa com o Lesnar, realmente, lá na 34 e também na 31. Eu preferia até a da 31, talvez, pelo final da luta lá, com o Seth entrando e tal. Eu achei até melhor. Mas mesmo assim, quando ele ganha o americano, o intercontinental e os próprios reinados dele pelos títulos mundiais, ele acaba perdendo rápido, né? Teve o Universal, que infelizmente a doença realmente atrapalhou muito ele, que ele perdendo cedo. O título lá na WrestleMania 32 ele perde também rápido lá pro Ambrose, que fez o cash, né? Perdeu pro Seth primeiro, depois o Ambrose fez o cash. E o ano de 2019 eu achei o pior ano do Roman, sim, né? Porque eu achei ele muito mal bocado no ano de 2019. Porque ele primeiro ganha lá do Drew, beleza, na WrestleMania, mas depois ele vai lá rivalizar com o Shane e perde, depois perde pro Eric Rowan. E aí no final do ano ele entra naquela rivalidade infinita com o Corbin. Isso também acho que mancha um pouco também. Ele tem várias conquistas, né? Tanto quanto o Seth. Os dois são... O Roman tem mais por ter vencido o John Cena limpo, ter vencido o Undertaker na WrestleMania, né? Uma coisa absurda, assim, né? Que muitas poucas pessoas... Não, só o Brock ele tem na carreira, né? E até me embolei um pouco, mas era uma parada óbvia. E isso é uma parada, assim, extraordinária. Porque vencer o Undertaker na WrestleMania é algo como se fosse impossível, né? E ele conseguiu. Então é algo que, pra mim, é um argumento... Esse é um argumento excelente de dizer que ele tem bastante conquista. Mas, por exemplo, o personagem do Seth é uma parada, assim, absurda, né, que até os próprios executivos gostam bastante. O Vince mesmo tem uma frase que o Vince fala, que dos que não são top guys, assim, o Seth ele é o único que ele vê como diferente, como que ele quer investir e tal. A ringue do Seth, eu acho o Seth o melhor wrestler atualmente, né? Ele mesmo fala em algumas promos em 2019, ele tava falando, é que eu sou o melhor wrestler do planeta, não sei o que. E, cara, eu tenho que admitir e concordar, porque o AJ Styles, cara, ele ultimamente ele fez uma luta boa com o Daniel Bryan e tal, mas o Seth, no ano de 2019, 2018, ele entregou lutas, assim, extraordinárias. Acho que no momento atual, o Seth consegue superar o AJ Styles nessa, coisa que o Roman nunca entregou, questão de ringue, né, ele sempre foi um pouco pior, né, e finalizando o promo, ele só veio a melhorar atualmente, né, em promo Roman, e o promo Seth é o forte, desde 2015, o cara fez aquele reinado incrível, com várias promos diferentes, depois lá com Intercontinental, depois Universal, e tudo isso. Então eu acho que nesses quesitos o Seth consegue ser melhor que o Roman e pegar uma grande vantagem nessa disputa. Mas eu acho que com certeza o Roman pode vir a superar o Seth, né? Até porque eu acredito que ele vai enfrentar o The Rock nessa próxima WrestleMania em Hollywood. E eu acho que ele tem grandes chances de vencer o The Rock. Inclusive vai vencer o campeão mundial agora no Survivor Series, né? Eu acho que ele vence o Orton. Então, assim, ele vai se consolidar cada vez mais, vai fazer esse reinado pelo Universal, vai ser longo. Isso se ele não bater o recorde, né? Do CM Punk. Do CM Punk não, do Brock, que superou o CM Punk. Isso ele não bater, então assim, eu acho que o Roman conquista, ele tem tudo pra superar o Seth, mas o Seth também vai continuar lutando, fazendo conquistas, então vai ser uma boa disputa, né? Mas no momento atual, eu acho que eu e Zé concordamos que o Seth tá um pouquinho à frente. E por fim, eu acho que uma outra coisa interessante de comentar sobre o Seth é o reinado dele de 2015, que eu achei, assim, comparado ali com o do CM Punk, assim, um dos melhores, assim, que eu já vi. Assim, talvez... Eu prefiro o do Seth que o do CM Punk, né? Muitos vão discordar de mim, mas eu prefiro. E eu acho que é algo que conta bastante também. Acho algo bem relevante.
É interessante a declaração aí que existe do Vince McMahon, porque não é a única, né? O Kane fala muito sobre isso, ele fala que o Seth Rollins é um novo Shawn Michaels ali, né? Porque o pessoal sempre faz comparações com o Ziggler, que tem o Shawn Michaels como inspiração, alguns falam do AJ Styles, alguns falam do Daniel Bryan, que foi treinado e tal. Só que também muitas lendas falam sobre isso, né? Que o Seth Rollins, que aparenta ser mais um Shawn Michaels ali pelo estilo dele e as modificações que ele tem ao longo da carreira. O Kane falou isso, o Sting falou isso, né? O Sting, que é o ídolo do Seth Rollins, que a última luta dele foi contra o Seth Rollins, e aí ele conta lá que se Seth Rollins lutasse com uma vassoura, ele saberia fazer algo assim, tipo uma vassoura ali. Então o pessoal enxerga algo de especial no Seth Rollins ali, o pessoal da antiga geração, né? Não é algo assim só dos fãs. Muita gente vê isso, e você vê que ele se adaptou muito bem a esse personagem de Messiah dele, né, que é algo a longo prazo. Eu sempre comentei isso com a galera, não esperem que ele vai começar ganhando tudo de uma vez. E ele consegue entrar nos personagens, ele tem paixão por aquilo que ele faz, né, porque é uma coisa que faz diferença também ali, não é só você ser talentoso, é você sentir vontade de crescer, você tem ambição. Ele tem influência nos bastidores, porque ele tem moral com o Triple H, tem moral com o Vince. Então assim, é difícil você imaginar que em algum momento o Seth Rollins vai se tornar um low card, vai se tornar um jobber. Acho que a fase ruim dele vai ser simplesmente estar na divisão de duplas em algum momento de novo, ou no mid card, ou nessas rivalidades que ele está tendo como Messiah, que é sem nenhum cinturão envolvido, mas ainda assim se torna algo interessante. E olha que eles estão errando muito aí em alongar uma rivalidade, mas mesmo assim ele às vezes tenta tirar um leite de pedra. Então acho que por conta disso, por ser um jovem ainda, ele tem tudo para ser o maior da geração dele. A competição vai ser com o Roma, claro, se o Roma bate o The Rock, nossa senhora, aí vai ser muito complicado mesmo depois do futuro lá, o Seth Rollins querer argumentar que ele conseguiu feitos maiores, né? Vai dar uma disputa muito boa. É o que eu falei, agora com essas modificações que o Roman teve, tem tudo para ele conseguir reverter isso. E assim, o normal seria o Roman ser o maior por ser o top guy. Só do Seth Rollins estar competindo de igual já mostra o tamanho que o Seth Rollins teve, e também alguns erros que a WWE acabou cometendo com o Roman também, que querendo ou não ajudaram muito o Seth Rollins, né? A questão, por exemplo, da suspensão do Roman, o Seth Rollins ganha dele, então muito no erro do Roman. O Roman não se consolidar em 2015 definitivamente, o Seth Rollins faz o cash, muito no erro do Roman também. O Roman não poder estar ali no ano de 2019 disponível para enfrentar um Brock Lesnar, porque antes ele teve lá o problema da leucemia, fez com que o Seth Rollins se tornasse vencedor do Royal Rumble e depois tivesse um reinado ali pelo título universal, rivalizasse com o Brock Lesnar também. Então algumas oportunidades que o Seth Rollins teve foi muito também no erro do Roman Reigns, né? Nos problemas que o Roman Reigns acabou tendo, seja por culpa dele ou não. Eu acho que as conquistas do Seth foram realmente muito quando o Roman estava afastado, né? Sempre quando o Roman cometia um erro, né, lá na suspensão, ou a questão da doença, que não foi erro dele, obviamente, mas que também ajudou o Seth a crescer, né? E eu vejo o Seth muito como o Edge, cara. É uma questão de oportunismo, de malandragem, de roubos. Eu vejo o Ed Hill, obviamente, né? Não aquele face de 2011, mas eu vejo muito o Seth como o Ed, né? Comparavam o Ziggler com o Shawn Michaels, até o próprio Seth com o Shawn Michaels, mas eu vejo muito do Ed no Seth. Vejo muito do Ed no Seth. E também não dá pra gente ignorar o fato de que o Roman, tecnicamente, ele venceu o Lesnar, né? Porque, assim, a WWE tratava assim, o WrestleMania 31 nem dos dois venceram. Aí na WrestleMania 34 o Brock venceu, no Greatest Royal Rumble o Roman venceu, né? Eles tratavam isso porque o juiz meio que até fez um pronunciamento no Twitter que ele errou. E aí no SummerSlam seria a luta decisiva, 1-1, quem vencer venceu, e o Roman venceu, né? Querendo ou não, teve aquela interferência do Braun Strowman, mas venceu, então também é algo que não dá pra se descartar. Pois é, mas eu acho que aqui a gente expôs bons argumentos, boas comparações. Muita gente nos comentários aí também pode deixar alguns argumentos de vocês, seja concordando ou discordando. Provavelmente vai ter muita gente brava discordando e falando que a gente está lambendo o Seth Rollins aqui. Fiquem à vontade. Se você tiver mais alguma conclusão para fazer, pode falar aí também, Felipe. Agradecer, né, aí ao Zé novamente por estar gravando outro vídeo, né? E também
questão aí que nós dois somos grandes fãs do Seth, né, o meu e o dele é o personagem nosso favorito atualmente, né, que está lutando. Então a gente pode até ter acabado sendo um pouco clubista, então vocês podem deixar a opinião aí de vocês nos comentários, né? E se vocês puderem também passar no meu canal aí, que vai estar na descrição, eu agradeceria bastante mesmo, né? E só lembrando a questão lá do porquê que eu tinha uma conta de João Felipe, é porque eu tinha essa conta há mó tempão que eu não sei da onde que eu tinha ela, mas eu tinha e eu usava, né? Foi só isso mesmo, mas eu já mudei o nome, coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo, mas eu só fiz agora. Então é isso. Então é isso aí, galera. Agradeço vocês que assistiram o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradecer o Felipe aí também pela presença dele mais uma vez aqui no canal. Lembrando que em breve ele estará voltando para mais um vídeo aqui no canal. Então se preparem. E se você quiser gravar comigo, não se esqueça também de acessar o plano Seja Membro do canal Top Guy, beleza? É isso aí. O link do canal dele também está na descrição para vocês acessarem lá. Um abração. Valeu, Felipe. Até a próxima. Valeu, Zé. Obrigado a todos que assistiram. É isso. Falou.